Aí galera, muito bem, vamos lá. Satisfação estar aqui conversando com vocês sobre a continuidade da nossa matéria. Nesse momento aí a gente precisa desse distanciamento, então vamos seguir o conteúdo aí e tomando cuidado aí com a nossa saúde, com a nossa vida, né? E o que o professor preparou para hoje aqui? O professor preparou para hoje aqui uma conversa com vocês sobre o iluminismo. Tá? Primeiramente, o que é importante a gente saber? Qual que é a importância de se estudar iluminismo? O iluminismo ele foi um movimento muito significativo na história da humanidade. Ele mudou radicalmente aí a forma como as pessoas passaram a se organizar e ele tem uma influência muito grande naquilo que nós vivemos hoje. Tá? A forma como a nossa sociedade se organiza na atualidade, as instituições políticas que nós temos, né? As instituições econômicas, de modo geral, todos os elementos que formam a nossa sociedade na atualidade têm como base a influência do movimento do iluminismo. Tá? Então, historicamente falando, a gente vai pensar o iluminismo como um momento de revolução no mundo das ideias, no mundo do pensamento. Tá? Então, o iluminismo, enquanto uma definição que a gente pode trazer para ele, desse movimento revolucionário, ele foi aí algo que movimentou e trouxe uma transformação bastante significativa para uma sociedade que vivia fechada, que vivia totalmente conduzida aí pelo absolutismo monárquico. Né? O absolutismo ele acabava impedindo aí a atuação das pessoas na sociedade e isso foi o elemento que fez com que alguns pensadores aí começassem, né, a desenvolver ideias que contrariassem as bases do absolutismo, que até então, né, a gente chama ele também de antigo regime. Quando que isso aconteceu? Nós estamos falando de um movimento que aconteceu no século XVIII. Tá? Esse movimento ele acontece no século XVIII e ele tem um espaço inicial. Esse espaço inicial é a Europa, mais especificamente falando, a Inglaterra e a França. Né? A Inglaterra como sendo o local onde se iniciou o movimento e a França, o local onde nós tivemos aí o ápice do desenvolvimento desse movimento intelectual. Tá? É um movimento que tem um grupo específico que organiza ele. Tá? O iluminismo, então, ele reflete os interesses, né? Ele reflete aí a forma como os burgueses passaram a interpretar o mundo naquele momento. Então, é um movimento burguês. O iluminismo ele vai inaugurar também na história da humanidade aquilo que nós chamamos de revoluções burguesas. Tá? E ele vai influenciar muitas revoluções e muitas transformações históricas bastante importantes, como por exemplo a Revolução Francesa, que é um movimento bastante significativo. Tá? Ele vai influenciar a emancipação política dos países da América, né, das colônias do continente americano, independência dos Estados Unidos e as outras emancipações políticas que aconteceram no território americano. Tá? Então ele tem aí uma importância bastante significativa na história da humanidade. Bom, para a gente entender o iluminismo, é interessante a gente pensar nas características básicas, né, desse movimento. É um movimento de revolução no mundo das ideias, como eu coloquei para vocês anteriormente. Tá? A gente vai pensar agora no iluminismo como uma revolução, não uma revolução onde as pessoas elas partiram para algum tipo de luta, né, armada, não. Tá? O iluminismo não é isso. Ele é um movimento intelectual. Que características básicas esse movimento ele teve? Ele teve como características básicas aí a defesa do uso da razão, né? Contrariando, né, toda a superstição
que existia, né, contrariando toda a situação assim de conformismo que existia na sociedade anterior. O iluminismo ele defendeu bastante a ciência, né, o cientificismo como um elemento aí para poder trazer, né, as explicações para a sociedade. O iluminismo ele tinha um embasamento muito contrário em relação à centralização dos poderes nas mãos de uma única pessoa. Então ele teve uma característica muito forte de ser anti-absolutismo, e da mesma forma que ele foi contrário ao absolutismo, ele também foi contrário a todas as instituições que defendiam essa centralização do poder. Então há uma característica também no iluminismo de ser anticlericalismo. Tá? Eles eram contra aí a postura da igreja, a postura da religião que legitimava o poder dos monarcas. Tá? Então veja bem, ó, não era que os pensadores do iluminismo eles eram ateus, ou eles não acreditavam em Deus ou na religião, ou eles criticavam aí essa ideia de se acreditar numa divindade, em um Deus. Não, eles eram contra a situação de legitimação do poder centralizado que a igreja fazia em relação aos monarcas absolutistas. E uma característica bem importante, bem marcante mesmo do iluminismo aí, que a gente vivencia isso hoje com bastante naturalidade também, né? É a questão da defesa das liberdades individuais. Então o iluminismo ele também defendeu essa ideia de que as pessoas elas teriam que ter liberdade para poder expressar as suas opiniões, para poder aí se posicionar na sociedade sem correr riscos de punições severas, que era o que acontecia quando o poder estava concentrado e centralizado nas mãos dos monarcas, certo? Bom, quem foram os pensadores do iluminismo? Como eu disse para vocês, a maioria deles estavam ligados aí a um grupo específico da sociedade. O movimento ele foi um movimento burguês. Por que a burguesia? Porque a burguesia ela foi um grupo, né? Ela se desenvolveu ali ao longo da Baixa Idade Média enquanto um grupo social que ganhou um espaço e foi crescendo principalmente no aspecto econômico. Se destacou economicamente. Mas os burgueses eles não tinham um posicionamento social que permitisse para eles a participação nas decisões políticas, por exemplo. Os burgueses, eles, na sociedade do antigo regime, na sociedade estamental, eles estavam na mesma posição que os camponeses, que compunham aí o grupo dos servos. Eles não tinham privilégios, pelo contrário, eles só tinham deveres. Então, esse grupo que enriqueceu economicamente ao longo aí da Baixa Idade Média, passou a ser um grupo que começou a reivindicar uma melhor posição na sociedade. Então o interesse da burguesia, quando ela desenvolveu e participou ativamente desse movimento revolucionário que nós chamamos aí de iluminismo, era o interesse de ter aí uma ascensão política, E com essa ascensão política, um melhor posicionamento na sociedade. Então, esse grupo aí, ele possui alguns representantes, que trouxeram aí algumas ideias que merecem destaque aí quando nós estudamos aí o iluminismo, Então o professor destacou aqui alguns para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles, Enquanto um primeiro representante aí do iluminismo, a gente sempre destaca aí a figura do inglês John Locke. O John Locke ele é considerado aí o precursor do movimento iluminista, pai do iluminismo, e a grande contribuição do John Locke foi com a ideia de que todas as pessoas elas deveriam ter liberdade de atuação na sociedade.
O John Locke ele defendia a ideia de que todo mundo nascia com alguns direitos que eram direitos naturais e eram direitos que não poderiam ser tirados daquelas pessoas. Direitos que nós usamos a palavra inalienável. O que é inalienável? É aquilo que não pode ser tirado de você. Quais seriam esses direitos? Direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Olha que interessante essa ideia do direito à propriedade, né? Aqui a gente consegue já começar a observar algumas características do movimento burguês. Direito à propriedade. Isso aí é uma característica da gente classificar esse movimento como um movimento burguês. John Locke, como precursor do iluminismo, ele também ficou conhecido aí como o representante inicial da ideia do liberalismo político. O que é a ideia do liberalismo político? É o que nós vivenciamos na atualidade. Essa ideia da democracia, essa ideia da participação das pessoas na constituição dos governos. A democracia, a gente sabe que ela tem origem lá, né, a palavra e o modo de organização, né, da política a partir da democracia. A gente trabalha isso lá na Grécia Antiga. Mas a democracia que nós vivenciamos hoje é uma democracia muito diferente da democracia que os gregos, né, que os atenienses vivenciaram. Então, onde estão as raízes da nossa democracia? No movimento do iluminismo. O John Locke, ele é um exemplo, né, de um defensor dessa ideia do liberalismo político que se configura com a ideia que nós temos hoje das constituições dos sistemas de governo, onde existe uma participação das pessoas na constituição desses governos. John Locke, ele defendia, né, dentro desse contexto do liberalismo político, ele defendia que o governo legítimo era aquele baseado numa monarquia de caráter parlamentar, ou seja, com uma constituição que legitimasse aí esse sistema de governo. Bom, um outro representante do movimento iluminista, também inglês, e um cara que também tem aí uma referência muito forte para a nossa sociedade na atualidade, é o Adam Smith. O Adam Smith, eu destaco ele para vocês como o cara que é considerado aí o pai do sistema capitalista, o pai do liberalismo econômico. Se a gente falou que o John Locke ele é considerado aí o pai do liberalismo político, agora nós temos aí o pai do liberalismo econômico. E o liberalismo econômico, para nós, na atualidade, ele se configura como o capitalismo. Um sistema que a gente vivencia ele, que a gente todos os dias aí estamos em contato aí com esse modo de organização da economia e que as raízes estão exatamente aí no movimento do iluminismo. O que é o princípio do liberalismo econômico? Defendido pelo Adam Smith, esse liberalismo econômico, ele tinha como princípio básico a não interferência do Estado na economia. Ou seja, a ideia de que o mercado ele deveria se regular por si só. A ideia da livre concorrência, da lei da oferta e da procura. E isso estava se contrapondo exatamente ao modo de organização da economia que predominou ao longo do absolutismo, que foi a política mercantilista. Porque no mercantilismo, o rei ele interferia na economia através da concessão dos monopólios, certo? Então, a ideia do Adam Smith com o liberalismo econômico é exatamente afastar o Estado, né? Afastar o sistema político da questão econômica. O mercado ele deveria se autorregular, certo? Bom, o Adam Smith ele representou uma das vertentes do iluminismo dentro daquilo que nós chamamos, né, da questão econômica. A gente até usa o termo muitas vezes de falar que o Adam Smith ele representava a escola de Manchester. Isso por quê? Porque o Adam Smith e a escola de Manchester defendiam a ideia dentro desse
contexto do liberalismo econômico, que a riqueza de uma nação estava na capacidade que ela tinha de transformar matéria-prima em produto. Ou seja, né, a riqueza seria o trabalho de transformação de matéria-prima em produto, aquilo que a gente pode entender como a questão da indústria. É passível da gente entender isso, né, dessa defesa aí da escola de Manchester, do Adam Smith, até mesmo porque nós estamos falando da Inglaterra. A Inglaterra já estava vivenciando ali o início da Revolução Industrial, então isso daí seria o elemento que traria, né, essa ideia dessa defesa de que a riqueza seria constituída a partir da transformação da matéria-prima em produto. Estou falando isso para vocês pelo seguinte, por quê? Porque uma outra forma, né, uma outra ideia que nós tivemos dentro do iluminismo para a questão econômica foi uma escola francesa chamada de fisiocracia. Tá? A fisiocracia ela foi a versão francesa do liberalismo econômico, tá? Tinha o mesmo contexto de ideias, né, daquilo que foi defendido pelos ingleses, o Estado não interferir na economia, né, a ideia da livre concorrência também, né, existe até um lema, né, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo, é algo semelhante à livre concorrência, aí, a lei da oferta e da procura. Mas qual que é a diferença dos fisiocratas franceses para a escola de Manchester, né, para o Adam Smith, que eram os ingleses? A questão do que determinaria a riqueza de uma nação. Tá? Os franceses, eles apontavam, né, os fisiocratas apontavam que a riqueza de uma nação estaria na capacidade de desenvolvimento agrícola que essa nação tinha. Tá? A matéria-prima, nesse caso, ela era mais significativa do que o produto industrializado. Então essa é a diferença que vocês devem levar em consideração quando analisarem aí a questão do iluminismo na economia, pensando, né, em ingleses e franceses. Tá? Bom, também destaquei aqui outros filósofos do iluminismo que foram bastante significativos, tá? Para o movimento em si e também, né, para a constituição da sociedade a partir de então. A história deve muito aí dos seus rumos a esses pensadores do iluminismo. Tá? Destaquei para vocês o Barão de Montesquieu, tá? Francês, que contribuiu no movimento iluminista com a ideia da tripartição dos poderes, a ideia de que os poderes eles deveriam estar divididos, tá? Tripartição, os poderes deveriam estar divididos em três. Esses poderes eles deveriam ser harmônicos e autônomos entre si. Um não deve ter uma interferência direta no outro, mas um deve existir para dar condições do outro também se desenvolver. Tá? Quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Separados, autônomos, tá? E harmônicos ao mesmo tempo. Possuem autonomia, mas possuem harmonia. Tá? A ideia do Barão de Montesquieu é a forma como a gente organiza os poderes na atualidade. Né? Basta a gente pensar aí bem rapidamente. Ó. Quem é o poder executivo no país? Presidente da República. Quem é o poder legislativo? Os deputados e os senadores. E o judiciário? Os juízes. Tá? Qual que é a função do poder executivo? Executar as leis. Qual que é a função do poder legislativo? Criar as leis. E o judiciário, a função de julgar as leis. Tá? Eles são autônomos e possuem harmonia entre eles. Tá? Todos estão submetidos à questão da lei. Certo? Essa é a grande contribuição aí do Barão de Montesquieu. Outro, Voltaire. Tá? O Voltaire ele foi um cara que contribuiu bastante também dentro do iluminismo com a questão ligada aí à liberdade de expressão. Hoje, se nós temos aí essa facilidade hoje de expressar as nossas opiniões, a gente deve muito ao movimento do iluminismo de forma geral, mas a gente deve bastante também a esse cara chamado
Voltaire. Tá? O Voltaire ele defendeu essa ideia da liberdade de expressão. Tem uma frase famosa do Voltaire, né, que fala sobre essa questão da liberdade de expressão. Ele dizia assim, que ele pode não concordar com nenhuma das palavras do que a pessoa diz, mas ele defenderia até a morte o direito daquelas pessoas de proferir as palavras. Tá? A ideia da defesa da liberdade de expressão, que é uma contribuição bastante significativa do Voltaire. Voltaire contribuiu também no iluminismo com outras ideias, sim. Tá? Voltaire ele foi um grande crítico da igreja, do clero e da intolerância religiosa. O Voltaire ele não era contra Deus, assim como os filósofos do iluminismo eles não eram contra Deus, mas eles eram contra aquela ideia de uma igreja que legitimava o poder de um monarca absoluto. O Voltaire ele defendeu a igualdade jurídica, e aqui a gente pega também um ganchozinho do movimento burguês, ó, todos são iguais perante a lei. Igualdade jurídica, não estamos falando de igualdade econômica. Tá? E o Voltaire ele foi um grande defensor também da ideia daquilo que ficou conhecido na história do iluminismo como monarquia ilustrada. O que seria a monarquia ilustrada? Seria a organização de um sistema monárquico onde as ideias do iluminismo elas estivessem presentes, tá? Na organização desses poderes. Outro pensador do iluminismo que também foi bastante importante, contribuiu bastante, foi o francês Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau a gente pode até pensar que ele foi o mais influente, o mais importante dentro do movimento. Tá? Ele destoou um pouquinho dos outros que o professor citou para vocês aqui anteriormente. Por quê? Porque o Rousseau ele não defendia a ideia de governo monárquico. Para o Rousseau, qualquer tipo de governo monárquico, tá? Inclusive a monarquia parlamentarista, né, era um governo ilegítimo. O Rousseau ele defendia que governo legítimo seria somente o sistema republicano. Tá? E uma grande contribuição do Rousseau, e que isso tem um reflexo bem significativo na nossa sociedade também, tá? É a ideia de que o poder emana do povo. A ideia da democracia que nós vivemos hoje. Tá? O sistema democrático que nós vivemos hoje, onde as pessoas elas escolhem os seus governantes através do voto. O Rousseau ele defendia a ideia do sufrágio universal. Tá? O que seria esse sufrágio universal? O voto. Né? O poder é do povo. E através do voto, tá? Através da escolha de representantes, através do voto, o povo transfere o seu poder para aquela pessoa. Tá? E aquela pessoa vai se manter no poder enquanto ela estiver governando em favor do povo. O Rousseau ele dizia que haveria uma soberania popular, tá? E deveria haver essa soberania popular, no sentido de constituir o governo e ao mesmo tempo retirar o governo que não estivesse agindo de acordo com a vontade popular. Tá? Então, o Rousseau ele tem uma importância significativa dentro não só do movimento, mas na constituição da sociedade a partir de então. Para a gente encerrar nesse momento, né, eu vou dividir para vocês essa aula de iluminismo em duas partes. Tá? Eu vou encerrar falando de outros filósofos do iluminismo que contribuíram também para o movimento, agora na questão cultural. Tá? O iluminismo ele se propagou defendendo a ideia de que as pessoas elas deveriam ser esclarecidas. E para ser esclarecidas, elas precisavam ter acesso ao conhecimento, ter acesso à cultura. O absolutismo, né, a Idade Média de forma geral, e ali os governos que se constituíram a partir do absolutismo, eles limitavam bastante aí as pessoas a ideia de ter aí acesso ao conhecimento. E isso era um elemento que dentro do pensamento iluminista, isso impedia as pessoas de se libertarem. Então o movimento do iluminismo ele também teve uma corrente que defendeu essa ideia aí de ampliar o acesso ao conhecimento.
E aqui eu destaco para vocês, né, o Denis Diderot e o D'Alembert, que foram os idealizadores de um movimento dentro do iluminismo que ficou conhecido pelo nome de movimento enciclopedista. Tá? A ideia do Diderot e do D'Alembert era que as pessoas deveriam ter acesso ao conhecimento. Mas como ter acesso ao conhecimento? Através de leitura, através de livro, né? De textos que fossem escritos e que abordassem aí os mais diversos temas e conhecimentos que eles tinham até então. Aí eles convidaram vários pensadores e vários filósofos e vários intelectuais do período, e esses intelectuais escreveram uma coletânea de livros, tá? Onde as pessoas tinham acesso a leituras que fossem rápidas e que trouxessem para eles um entendimento acerca de assuntos do mais diversos. Tá? E aí surgiu aquilo que a gente conhece como as enciclopédias, tá? O movimento enciclopedista. A enciclopédia é um conjunto de livros, tá? Hoje a gente estaria mais ligado à ideia das enciclopédias virtuais, né? Quando a gente faz uma pesquisa aí num site de busca, né? Wikipédia e Google, e você faz aí uma pesquisa e você encontra ali, através de palavra-chave, você encontra ali textos e artigos dos assuntos que você está pesquisando. A ideia do movimento enciclopedista era mais ou menos essa também, tá? Era a ideia de propagar o conhecimento aí para as pessoas, trazendo a possibilidade das pessoas se tornarem mais esclarecidas, ok? Então, professor, encerra esse momento. Me coloco aqui à disposição de vocês entrarem em contato a partir do momento que vocês assistirem aí esse trecho inicial dessa videoaula que eu preparei para vocês. Bom, entrem em contato para esclarecer dúvidas possíveis que surgirem aí, e num segundo momento eu vou continuar trabalhando com a ideia do iluminismo, né? E fazendo o fechamento aí desse conteúdo que a gente deu início nessa primeira videoaula, tá certo? Saudades de vocês, espero que muito em breve a gente possa se reencontrar, tá bom? Abração para todo mundo.